Vamos então ver o atributo estar no lugar correto e colaborar com as hierarquias, que faz parte do grupo Entrega do Ser, número 11. Essa palavra lugar correto, tanto pode significar o lugar físico, o local da tarefa, como pode estar significando o lugar interno, a nossa posição interior, o nosso estado interno. E se nós considerarmos esta segunda, este lugar correto como a nossa posição interior, é isto que vai determinar o nosso lugar externo e a nossa tarefa externa. Então, para nós estarmos no lugar correto, para nós estarmos na nossa posição interna, que vai determinar toda a parte externa, é necessário, em primeiro lugar e como primeira coisa, que a gente tenha uma aspiração contínua a ser governado ou a ser guiado pelo nosso núcleo mais profundo, que para alguns é a alma e para outros já é a mônada, já é o espírito. Então esta aspiração constante a ser guiado, esta vontade firme de ser governado internamente, isto é a primeira coisa para nós começarmos a encontrar este lugar correto, este lugar interno. E a segunda coisa necessária, além dessa aspiração contínua, é o nosso esvaziamento de desejos humanos, de aspirações humanas. Então, é necessária esta aspiração contínua e esse esvaziamento, que em parte é feito pela nossa vontade e, na maior parte, é feito pelas forças de purificação que começam a se organizar a partir do próprio interno e começam então este trabalho de esvaziamento desses desejos, dessas aspirações, todas estas coisas humanas que são muito positivas, mas que para nada servem na hora de nós nos esvaziarmos para estarmos neste lugar. A terceira coisa necessária, além desta aspiração e deste esvaziamento de si, é nós chegarmos a uma espera, a estar quieto, a estar tranquilo, silencioso, como se a gente estivesse aguardando alguma coisa, mas sem nenhuma expectativa. Esta é a terceira coisa necessária. Então, nós temos que aprender a aguardar sem nada esperar. Estar ali como que na escuta, atento a algo que se pode chamar de um sentimento espiritual, mas que não é emocional, não é astral, não tem nada a ver com sentimento humano. Este sentido, esta direção que vem da consciência e que nós só podemos perceber quando estamos ali aguardando, mas sem nada esperar. Isto é muito delicado. Isto é um ponto muito sutil do trabalho de alinhamento. Este sentimento, esta direção,
ou esta forma de saber as coisas, esta forma de saber que direção se vai tomar, isto vem da mônada, isto vem do espírito, porque da alma isto é mais misturado. Agora, esta direção pura é algo que nos mostra, que nos guia, mas que a gente não sabe para onde é, que a gente não sabe definir. Mas isto preenche completamente este estado de espera, ou esta atitude de escuta. Então, nós temos que nos dar ao trabalho de encontrar o nosso lugar correto. Fora disto, são lugares provisórios, são coisas passageiras, são passagens nossas pelos lugares, pelas coisas, pelas tarefas, mas não é o lugar correto. Não é a coisa que representa a nossa colaboração verdadeira e real com a hierarquia. Bem, nós estamos falando em hierarquia, mas precisaria que nós nos localizássemos dentro deste termo, porque se o nosso destino ou a nossa meta é colaborar com isto, então nós precisaríamos nos localizar dentro deste nome, dentro desta situação, porque hierarquia significa coisas muito diferentes, dependendo do nosso enfoque, dependendo do nosso ponto de contato com isto, dependendo do nosso momento evolutivo de estarmos tomando consciência disto. Em princípio, para a nossa mente, ou para nós como indivíduos, como seres, hierarquias são seres que alcançaram uma meta superior e que hoje têm os mundos, todos os mundos que existem ao seu alcance. Então, de um certo ponto de vista, uma hierarquia é um ser que alcançou esta meta e que tem contatos, ou que participa, ou que forma vários mundos, e não um mundo só, como a nossa consciência pode abarcar. Ou nós podemos também considerar a hierarquia não seres, mas podemos considerar a hierarquia consciências, que é um pouco diferente de um ser. Porque um ser é um indivíduo, mas uma consciência já pode ser um pouco mais ampla. Uma consciência hierárquica, ela já pode ter transcendido esse estado de indivíduo. Então, se nós estamos considerando isto uma consciência, se estamos vendo a hierarquia como uma consciência, então estamos já num nível mais alto de contato. Porque o primeiro contato é com os seres que compõem a hierarquia. Mas depois, se a consciência se amplia e se vem a graça, nós não estamos mais exatamente em contato com seres, mas estamos contatando consciência ou consciências, dependendo do nosso grau de percepção. E se nós estamos diante da hierarquia, considerando isto e percebendo isto como consciência, então isto é uma consciência que já transcendeu a evolução material. Porque se é uma consciência que está na evolução material, é um ser. Então veja que hierarquia pode ser muita coisa, depende de quem vê, depende de quem está aí nesta união, vivendo esta união. E essas consciências que já transcenderam a evolução material e que estão, portanto, numa outra evolução ou num outro grau evolutivo,
Estas consciências estão já num serviço cósmico mais abrangente do que um serviço que possa ser feito aqui para a Terra. Aqui, essas consciências já começam a ter onipresença, onisciência, isto é, estão em toda parte, conhecem tudo do nosso ponto de vista, né? Então, são graus de contato com isto que nós chamamos de hierarquia. No início do nosso caminho, nós personificávamos esta hierarquia para poder ter uma compreensão disto. Mas nós personificamos isto, damos até nomes e imaginamos até fisionomias, ou podemos ter visões, mas tudo isto é uma espécie de adaptação desta realidade para nós, porque na realidade estas hierarquias ou estes seres são imateriais, são impessoais, e todo o conceito que nós podemos formar deles são projeções nossas. Por mais elevado que seja este conceito, isto é uma projeção nossa. É a nossa forma de ver uma coisa que não é assim. Então eu posso imaginar ou idealizar uma hierarquia, posso dar nome para ela, posso tê-la como um grande ser. Isto é uma projeção minha, isto é uma ilusão minha, porque aquilo é realmente uma essência que não tem forma, não tem nome, não é mais um indivíduo. E eu é que tenho que fazer um caminho para ir chegando nesta realidade. Então, enquanto eu disse, é fulano, isto são coisas minhas, é a minha forma de ver isto, porque eu ainda sou assim. Então eu vejo a hierarquia assim, como se fosse eu um pouco maior, até com nome. Mas isto é coisa minha, isto é feito, isto é permitido, isto existe em função nossa, em função da nossa compreensão. Mas, numa outra realidade, isto tudo é uma essência que não tem nada a ver com essas particularizações, individualizações, não tem nada a ver com isso. Está tudo muito além. Isto tudo nos guia, nos ajuda. Seja como for que a gente vê isto tudo nos ampara, enquanto nós precisamos avançar no caminho espiritual, e enquanto nós não podemos ainda avançar por nós mesmos. Então a primeira colaboração que você dá para a hierarquia é você começar a caminhar por você próprio, porque aí você colabora com ela, isto é, ela vai se ocupar de outra coisa mais ampla do que você. Então a primeira colaboração é você ir por si. Claro que este ir por si é o resultado de um processo. Isto é uma etapa de um processo evolutivo. Então nós podemos estar chamando pelas hierarquias, podemos estar apelando para as hierarquias, contando com as hierarquias, isto tudo representa um nível de processo. Mas chega a uma certa altura, bom, esta hierarquia já colaborou tanto comigo, ou em alguns casos, esta hierarquia já me fez, porque tem hierarquias que fazem a gente, é um tipo de hierarquia. Então, essa hierarquia já me fez, eu já estou feito, então agora é hora de eu começar a colaborar. Então eu vou por conta própria. Vou por conta própria. E aí o trabalho da hierarquia muda diante da nossa consciência. A tarefa da hierarquia
muda. À medida que nós vamos caminhando por nós mesmos e que não pedimos tantos amparos e que não precisamos de tantas guianças, mas já temos isto despertado, já reconhecemos e já vamos, então aí esta hierarquia começa a nos dar aquilo que nós chamamos de dons, aquilo que nós chamamos de capacidades, começa a estimular as nossas capacidades, coisas que nós nem imaginamos que temos. Nós, tudo que imaginamos são fantasias nossas. A hierarquia vai impulsionar, vai proporcionar em nós dons. Porque já que nós estamos caminhando por nós mesmos, então nós precisamos de capacidade, precisamos de dons para colaborar. Colaborar com a hierarquia, isto é, colaborar com o plano evolutivo. Porque o que a hierarquia está a manifestar é um plano evolutivo ou parte de um plano evolutivo. Então, se nós já estamos colaborando com a hierarquia, caminhando por nós mesmos, sem chamá-la, sem solicitá-la, então se nós já estamos nesta etapa, aí a etapa dela conosco é outra. É esta de nos cumular de dons. E quanto mais você vai por si, mais dons você recebe, mais capacidade você recebe. E é aqui que você começa a ser um colaborador. É aqui que começa um tipo de colaboração. Bem, neste trajeto, é claro que nós não começamos andando sozinhos, não começamos caminhando por nós mesmos. Isto é um certo estágio. Então existe aí um momento que nós precisamos até ser guiados para não sair do caminho. E se temos a graça de perceber esta guiança, que pode ser até um fato kármico, porque este membro da hierarquia, que tem a tarefa de guiar os seus irmãos, esses grupos de mônadas humanas, então, este ser, este guia, ou este instrutor, que pode ser, dentro da hierarquia, um indivíduo, este pode ter um karma conosco. Este pode ser um conhecido nosso. E, normalmente, esses guias, esses instrutores, para nós, bem individualizados, isto, em geral, são seres que partimos juntos e eu fiquei para trás. Partimos juntos. Hoje ele é um instrutor, ele é um guia e eu sou um guiado. Aqui houve uma pequena diferença de ritmo, de desenvolvimento. Então este guia, este instrutor, é um irmão nosso, muito próximo. Partimos juntos, mas ele andou mais. Isto é assim em geral. E por isso, os seres que estão caminhando, que estão no caminho, amam tanto os seus instrutores, amam tanto esses guias, embora não saibam quem são, porque nem sempre se sabe quem é. Mas isto é um irmão, isto é um companheiro de caminho, que andou mais. Este guia, este instrutor, que são os primeiros que a gente vai encontrando neste relacionamento. Este guia, este instrutor, ele não assume responsabilidade sobre nós. Ele nos passa aquilo que ele conhece, ele nos passa aquilo que ele sabe, ele nos inspira na experiência que ele tem, mas ele, como instrutor e como guia, ele ainda não tem um conhecimento total, um conhecimento único. Ele é um ser como eu, que já caminhou mais,
que aprendeu mais e que vai chegar aonde ele tem que chegar se ele conseguir me levar junto, se ele conseguir me atrair. Então, isto é um grau de relacionamento com a hierarquia bastante próximo ao nosso ponto atual, muito prático para nós. Então, nós encontramos esses guias, nós encontramos esses instrutores, encontramos esses companheiros mais adultos, mais avançados, mais instruídos, porém, eles nunca nos dão esta mensagem de que são mais instruídos. Senão não estariam nesta posição, não estariam neste trabalho. Somos nós que os vemos mais instruídos, mas eles nunca emitem para nós esta onda de que são superiores a nós. Que instrutores seriam? Que guias seriam? Ele, como guia, como instrutor nosso da humanidade, ele sabe que está trilhando um caminho. Ele tem consciência que não sabe tudo. Ele tem plena consciência de que tem uma experiência um pouco maior do que a nossa. Mas esse pouco maior do que a nossa é muito maior do que a nossa na realidade. Claro, para nós é quase um Deus isto. Mas ele não só não nos passa esta ideia, esta impressão, esta concepção de que é superior, como ele nos passa esta plena certeza de que ele está dando tudo o que ele tem. Ele está passando tudo o que ele tem de melhor, mas dentro de uma ordem e dentro de um equilíbrio tal que não há aí nenhuma possibilidade de interferência de karma. Então, quando nós estamos em contato com um desses instrutores, com um destes guias, não há nenhum tipo de insegurança, nenhum tipo de medo. Porque a insegurança seria se ele nos ensinasse mais do que aquilo que nós podemos saber, do que aquilo que nós podemos compreender. Mas ali existe uma medida certa, existe uma perfeita partilha de conhecimentos. Então isto é um guia, isto é um instrutor, que pode ser um indivíduo, uma mônada evoluída, pode ser um regente, é um indivíduo este guia. Essa instrução e esta guiança vai nos levar a perceber outras coisas. Vai nos levar a perceber aquilo que é uma consciência não mais individual, não mais individualizada. De repente, eu começo a evoluir dessa percepção de ter um guia, de ter um instrutor, de ter um membro da hierarquia que me ajuda. Eu começo a entrar numa outra consciência, começo a entrar numa outra compreensão e me encontro com algo que é pura consciência, que ali eu não vejo mais forma, eu não tenho mais nome para dar para aquilo, não posso conceber um nome para aquilo, eu não posso imaginar uma forma, não tenho visão nenhuma daquilo. Aquilo é algo que está presente como consciência. E isto é o que nós, na nossa compreensão, podemos chamar de um grande ser, de um grande ser que está em contato conosco. Aqui é outro nível de hierarquia. Este outro nível de hierarquia trabalha conosco de forma diferente.
Enquanto o outro não tinha responsabilidade sobre nós, sobre o nosso karma, sobre o nosso destino, este grande ser, ou esta consciência, tudo o que emana para nós, tudo que vem dele para nós, o faz responsável por nós. Isto aqui é uma outra coisa, um outro processo nosso com a hierarquia. E isto, com o qual nós entramos em contato e que se torna responsável por nós porque nós estamos incluídos na consciência dele. Então ele está lidando com uma coisa que ele sabe que é ele mesmo. E nós, em contato com isto, vamos nos alargando, vamos nos ampliando, vamos nos unificando com algo que é consciência, que aqui não é mais um outro indivíduo. Estes seres, este nível de membro da hierarquia, este nível de hierarca, isto realmente assume a responsabilidade por tudo aquilo que ele ajuda. Ele é um responsável, já é uma parte do universo isto. E essas consciências, estes seres, não estão em contato conosco e nós em contato com eles por efeito do nosso trabalho, do nosso mútuo desejo de ajudar, como pode ser o que move um guia, o que move um instrutor. Mas aqui ele não se moveu para vir ao nosso encontro. E se nós quisermos ir ao encontro dele, não adianta que a gente se mova porque não vai. Isto são encontros, isto são situações na hierarquia que não depende da vontade dos seres, que não depende do movimento dos seres. Mas isto já é a consciência única, isto já é o único Senhor, isto já é Deus que faz estes encontros. Isto é um nível de contato com a hierarquia que precede a nossa compreensão ou que vem logo antes de nós podermos estar diante de uma entidade. Isto é, de nós termos uma consciência que possa conceber uma entidade. E esta entidade, isto não é um indivíduo, claro, isto não é um grande ser. Uma entidade não é um ser mais. Então, esta entidade, ela é algo, é um núcleo, é um fogo com éter, é a essência de tudo isto. Não é mais um ser isto. E isto, então, polariza impulsos, polariza essências, polariza criação. Aqui não cabem mais substantivos, adjetivos. Isto polariza coisas inimagináveis. Nós chamamos de entidade. Nós damos até nome para as entidades, mas não é nada disto. Isto não é nada nominável, isto não é nada que se possa criar com a imaginação. Isto é uma essência na qual a gente entra quando está diante disto. Enquanto um guia, um instrutor, pode até se apresentar para nós, um instrutor pode até se materializar, se isso estiver no plano e se isto for para o bem. E um ser também pode se apresentar, um ser pode se fazer presente. Mas uma entidade não tem a mesma forma de se fazer presente. Uma entidade está presente para nós quando um prolongamento dela, quando uma mínima parte dela, uma pequena
essência dela atua através de nós, ou começa a viver em nós. Então, o que você percebe de uma entidade não é a entidade, isso são ilusões. O que você percebe da entidade é o que ela está vivendo em você. É aquele prolongamento. E esse prolongamento, este fio que se forma, é sentindo isto que está te preenchendo, sentindo isto que está agindo em você, ou percebendo o que está acontecendo através de você, a tarefa que se está cumprindo através de você, isto é uma infinitesimal parte da entidade. Isto é uma infinitesimal energia da entidade. Então é assim que você está diante da entidade. É quando ela está de uma forma minúscula, insignificante, com respeito ao seu tamanho, com respeito àquilo que ela realmente é, estando através de você, estando ali em você. Então nós colaboramos com a hierarquia, primeiro caminhando por nossa conta, liberando a hierarquia de estar nos guiando, liberando a hierarquia de estar nos conduzindo e de estar nos ajudando. E isto é muito importante, que a gente possa projetar esta compreensão que vem de um nível maior, de um nível hierárquico, aqui para a nossa vida externa. Porque aqui nós estamos para ajudar. Quando somos seres evoluídos em serviço, estamos para ajudar. E sabemos que somos ajudados o tempo todo. Em princípio, eu estou para ajudar. Então, é esta mesma educação que a gente vai recebendo. É esta mesma educação que vai do nível hierárquico, da vivência no nível hierárquico, é o que vai passando aqui para o nosso nível externo, para o nosso nível humano e consciente. Aí, diante de um grande ser, nós vamos já sentindo outras formas de colaborar. Porque um grande ser tem uma tarefa e nós, em contato de alguma forma com este grande ser, já vamos participando desta tarefa. Porque um grande ser, ele pode ter na sua aura, até incluído no seu ser, vários prepostos, mônadas, grupos de mônadas, indivíduos que estão encarregados de cumprir aquela tarefa com tantos outros grupos de mônadas. Então, se você está numa tarefa aqui, neste plano, isto é uma tarefa bem delimitada para você. É uma coisa que você sente como uma tarefa que tem princípio, meio e fim. Se você está na aura de um grande ser, você está participando de uma tarefa cuja amplitude você não conhece. Ali, essa colaboração, esta participação é uma consciência de que você faz parte de uma tarefa. Se você é uma alma, você ali vê grupos de almas. Você está cumprindo uma tarefa, você está colaborando em algo. Se você se sente alma, você está colaborando com grupos de almas. Então é uma tarefa grupal. E ali no grupo, cada um vê a sua parte na tarefa. Então você está colaborando com uma união grupal. Você está colaborando com um princípio grupal. Ou se você já se sente mônada, se você tem a consciência de ser mônada, então ali colaborar com aquela tarefa é você se ver naquele grupo de mônadas. E você sabe que ali algo está se criando, está se realizando, está acontecendo, mas é o grande ser que tem a consciência daquilo. E o grande ser vai passando para você
a consciência da sua parte naquele momento, mas principalmente a consciência de que você é um grupo de almas ou de que você é um grupo de mônadas. Para colaborar realmente na tarefa, é preciso esta consciência já bem instalada. Então nós podemos começar a nos sentir um grupo de almas, ou começarmos a nos sentir um grupo de mônadas, e aqui já podemos colaborar bastante, porque somos a força desses grupos, e isto é a dádiva de um grande ser para nós. É esta ampliação da nossa consciência. E a colaboração que eu dou é de estar aí nesta consciência. O que está se passando, o que está acontecendo, não vem ao caso. Aí a consciência está crescendo, a consciência está acontecendo. E este grande ser, à medida que faz isto tudo crescer, que faz esses grupos de mônadas crescerem em consciência, esses grupos de almas, então este grande ser vai se transformando naquela entidade. E a compreensão que eu tenho ali dentro desta aura, ou ali dentro do coração desse ser, coração é um palavrão neste nível, mas dentro daquele núcleo interno, daquele templo, outro palavrão, mas daquela essência interna, se eu estou aí, isto é a forma de eu colaborar. Isto é, eu estou colaborando com algo maior, eu estou colaborando para uma unidade, eu não estou fazendo nada. É ser isto tudo, é esta ampliação, porque isto é a realização do único. Agora, falando assim, parece que tudo isto não está fazendo nada. Tudo isso está sendo. Mas isto de estar sendo ou estar fazendo, isto é coisa nossa, que realmente não existe separação entre estas coisas. Então, a posição de um grande ser é ele ser. Por isso ele é um grande ser. Ele está ali sendo. Mas enquanto ele está sendo sendo construído um universo. Está sendo construída uma galáxia, está sendo construído um mundo. Só que para ele não é construir. Isso são verbos nossos. Isso é a nossa situação aqui. Então ele está sendo, mas no ele ser está surgindo um universo, está surgindo um mundo. E isto nós vamos adquirindo quando contatamos a hierarquia. Quando há estes princípios de união. E enquanto tudo isso porque realmente aqui não se trata de fazer, então, enquanto isto tudo começam a se desenvolver as forças espirituais em tudo isto que vai sendo criado, porque não vai sendo criado com ninguém fazendo. Vai sendo criado com esses seres sendo. Então tudo vai acontecendo, tudo vai surgindo, tudo vai sendo criado, não por obra de ninguém. Tudo vai surgindo porque isto tudo é. Então veja, desde o princípio, trata-se de você ser, de você ouvir, de você escutar, de você perceber este movimento de ser. É a mesma colaboração, tanto no princípio quanto no fim, na união, é a mesma colaboração. A tarefa é a mesma, é sempre você ser, mas de forma cada vez menos egoísta, de forma cada vez menos individual, de forma cada vez menos particularizada. Então tem várias formas de ser, tem vários níveis de você ir sendo, porque a hierarquia não quer nada de você, não pretende que você faça nada. Tudo que é feito, tudo que surge, tudo que aparece,
Não é porque nenhum membro da hierarquia saiu por aí construindo, isso não existe na grande hierarquia. É ser. E isto é o que nós temos que aprender desde o princípio, porque isto é a base de tudo. Então, um criador de universos, ele é, e a partir daí vai surgindo o universo. São coisas que são feitas e que surgem, que são criadas, mas que não foram criadas por ação alguma na grande hierarquia. Isto surgiu, isto é, aquilo também é, tudo é. Para a hierarquia é só ser. Ser alma, ser mônada, ser regente, ser avatar, ser essência. Quando chega a ser essência, o que é depois não é mais. Então aqui estamos numa hierarquia galáctica, cósmica, bem mais ampla. Não se pode chamar de consciência, não se pode chamar de energia. Isto são escalões da hierarquia bem acima da nossa compreensão monádica, bem acima da nossa compreensão como regentes. E isto teríamos que ir sendo para irmos aí nos integrando. E essa colaboração é nós sermos. Porque a partir deste ser, a partir deste grau de ser, é que outras coisas vão sendo, outras coisas vão se criando. Isto parece um pouco abstrato para a mente humana, para a mente racional, mas isto na alma, na mônada, é muito claro, muito claro. E esta clareza, quando é passada para a nossa mente, quando é passada para a nossa consciência, como seres humanos, isto dá uma liberdade muito grande diante da vida, de toda a vida criada, de toda a vida material, de toda a vida mental. Então, a hierarquia não vai ensinar você a pensar. A hierarquia não vai te dar fórmulas de elucubração. A hierarquia vai te inspirar, vai te incluir, vai irradiar para você ser cada vez mais. Porque à medida que for acontecendo este ser, é aí o movimento hierárquico, é aí que está esta união, é aí que está esta colaboração. Então, nós temos sim um nível kármico, temos sim um nível de relacionamento dentro da manifestação dos universos. Mas isto seria uma hierarquia muito humana, se fosse só isto. Se fosse algo para criar coisas, para fazer coisas, para cumprir programas, cumprir tarefas. Isto seria uma hierarquia semi-humana. Então, isto é uma coisa no ser. É o ser. É você ir se sentindo no único. Porque a realização deste único é essa também, que todas se sintam nele, que isto tudo forme uma unidade. A hierarquia tem isto muito claro, em diferentes níveis de clareza. E isto nesta etapa da Terra e nesta etapa da humanidade está muito aberto para a nossa compreensão e para a nossa consciência. E isto não precisa ficar aberto só para a nossa compreensão. Nós podemos ir vivendo isto, podemos ir colocando isto em prática. A vida seria outra, o mundo seria outro, a humanidade seria outra. Como é outra, como o mundo é isto. Existem mundos assim, existem humanidades assim, existem civilizações assim. Nesta mesma Terra, neste mesmo planeta, e nessas civilizações
E nestes centros intraterrenos, na consciência desses irmãos nossos, neste mesmo planeta, isso não está distante, isso está aqui. Isto tudo é a vida, isto tudo é a consciência. Mas nós teríamos que dar os nossos passos, porque ninguém pode nos introduzir nisto. Seria uma violência, seria uma interferência, porque qualquer coisa que nos introduza nesta consciência está nos colocando numa crise, porque nós não estaríamos preparados para estar dentro deste amor. Porque isto é amor no sistema solar. Então, isto que está nos atraindo, mas não está nos carregando, não está nos levando. Nós é que temos que ir, nós é que temos que optar por que caminho vamos fazer. O que vamos fazer dos nossos passos, nós temos que resolver isto. E na hora que esta opção está feita, na hora que esta escolha foi feita, na hora que o caminho se torna este e não outros, na hora que o caminho se torna este, então tudo isto vai ficando bem real. E nós então estaremos nesta hierarquia, ou diante desta hierarquia, como coisas que estão sendo. E quanto mais estivermos sendo isto, mais estamos colaborando. E as outras tarefas, mais ou menos materiais, mais ou menos externas, mesmo as tarefas mais externas, mais materiais, mais concretas, tem isto na essência, tem isto no fundo. E nós temos que ter este preparo, nós temos que ter esta opção por estar aí, porque aí estas nossas tarefas vão ter outra vibração. Essas nossas tarefas vão ter um valor não restrito, não são mais as nossas tarefas, mas é algo que está aí, numa coisa que é. E este atributo que está numa série de 12, é um atributo bem importante para nós, porque traz dentro dele, dos seus ritmos, na sua essência, traz toda esta energia, traz todo este convite, traz todo este chamado. E aí, as tarefas aqui fora são muito simples, porque a tarefa é outra. E a colaboração aqui fora, a colaboração com tudo e com todos, é natural, é simples, porque a colaboração é outra. E nós já estamos nesta consciência. As mônadas hoje estão nesta consciência. As hierarquias estão muito junto conosco, nesses níveis de consciência. Vamos sendo esse atributo, vamos usando essas palavras, vamos entrando nesse ritmo. Vamos ver até que ponto o atributo pode nos chamar, sem a gente esperar que o atributo faça as coisas por nós. O atributo está apenas nos propondo um ritmo, o atributo está apenas nos tocando e nós temos que fazer o caminho. Este grupo da entrega do ser tem este sentido e nós podemos ir sentindo este movimento, podemos ir percebendo esta comunicação com esses planos internos, na medida que temos a intenção de caminhar, temos a intenção de ir.
por nós, com a nossa aspiração, com o nosso silêncio.